Boa noite, amigos, conhecidos e familiares. Shalom. Novamente contextualizando a vida afro. Escrevi alguns pontos especiais só para reforçar o que eu tinha dito antes, né? Então, quem é o criador da cor é Jeová. E quem é o salvador, redentor e perdoador desse pecador que eu sou é Jeová. Através do seu Filho, Santo Escolhido Cristo, que carrega o seu nome, Jeová é salvação, Jesus e Arusha. Então, para aproveitar esse meio de comunicação, internet, web, globalização, essa invenção, é boa para a gente transmitir informação, certo? Porque antigamente a informação era transmitida através de um tambor, ó. Aqui, ó. Entendeu? E todas as ideias tinham meio de ser transmitidas, né? Através de sinais de fumaça, cartas, correios, telegramas, livros, músicas, né? A informação é transmitida, né? Mensagens, anjos, boas novas. As boas novas são transmitidas assim. E continuando aqui com as boas novas, né? O Brasil, a terra Tupiniquim, a terra da Santa Cruz, ou a terra Santa da Vera Cruz, é uma terra colonizada, é um país colonizado, né? E eu sobrevivo num país colonizado, né? Tanto que os nativos índios não falam português e nem os portugueses falam a língua nativa dos indígenas, né? Então eu sobrevivo num país colonizado. Sou africano, legítimo, de verdade, na genética, genealogia e hereditariamente, né? E eu só nasci no país geográfico, né? Brasil, país colonizado. Então, a minha genética, genealogia hereditária é africana, tá ligado? Eu sou africano, legítimo, pela genética, genealogia e hereditário. Eu só nasci no país geograficamente, e é isso. E a maioria dos afrodescendentes é a mesma coisa, pela genética, genealogia e hereditário, tá ligado? Só nasceu no país geográfico. E é isso. E Bob Marley é um irmão rasta. Ele tá descansando das suas boas obras, tá ligado? E o meu nome é Paulo Eduardo Santos. Vulgo Afro-Normal, representando todos dentro do nosso povo em busca de um ideal. Aliás, são vários ideais em busca dos direitos iguais, civis, sociais, raciais, para nossa união com amor, justiça, liberdade e paz. Então, africano legítimo, né? Meus traços, né? Tudo aqui. É genética, genealogia e hereditário. E Bob Marley é o irmão Rasta, referência a Rastafari, príncipe da paz, entendeu? Ele está descansando das suas boas obras. E é isso, a origem africana é de relação em relação, geração em geração. Tanto faz a mistura de família, né? Como Moçambique, Angola, Congo, Nigéria, né? Tem tudo isso aí, Congo, Nigéria, Congo, Angola e Moçambique, né? E tem aquele velho tema, né? De relação em relação, né? Geração em geração, e aquele velho tema que é transas de porra em porra, coisa que não poderia ser dita aqui nesse meio de comunicação, que eu não gosto mesmo de falar palavrão. O negócio é músicas, aleluia, aleluia, músicas. E eu sou raça de ver as tradições, né? Músicas, tambores, livros, sinais de fumaça, mensagens, anjos, boas novas. E o meu cabelo, né? As escrituras explicam. É um voto de nazireado, né? Vê e lê lá em Números capítulo 6 inteiro. Depois você lê Juízes capítulo 14, que fala sobre Sansão e as suas 7 tranças. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18, que o apóstolo Paulo também teve o seu nazireado, ele cortou o rente, né? E também no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, versículo 21 até o 25, onde ele levou 3 homens para raspar seu nazireado também, né? Então, um voto, nazireado é um voto, né? Sobressaindo aqui, ressaltando, destacando a ideia. E para mim, Rastafari, Bob Marley é referência. Porque pela minha tradição familiar, né? A minha família antiga cultuava, aprendia, né? Sobre outros deuses falsos no candomblé, né? Deuses animistas,
e santos católicos, né? Então, assim como o nosso antepassado, né? E o antepassado do nosso patriarca Abraão, né? Que serviu aos outros deuses, né? Do outro lado do rio, isso está escrito, né? Em Josué capítulo 24, versículo 1, 2 e depois 14 e 15, né? Que Abraão e os seus patriarcas serviam aos outros deuses, né? E agora ele serve a Jeová, né? Está servindo a Jeová, servimos a Jeová, né? Serve a Jeová. E agora como eu sirvo a Jeová, né? Eu servo a Jeová, pertenço a Jeová, né, mano? Conheço o Jeová, o Criador único, né? O verdadeiro Deus, né? Allah, Elohim, Todo-Poderoso, El Shaddai, né? E pela minha tradição, né? Que antes era candomblé, agora rasta, né? E eu fui testemunha de Jeová. E eu continuo sendo. Eu continuo a testemunhar, né? Sobre as suas obras, né? As obras, suas forças naturais, desde os céus, do mar, da terra, desde as plantas e os animais. E sobre a sua outra obra, que é Cristo, né, meu? Seguir sempre Cristo para sentir o Pai, Abba, Allah, né? É vida, mano, respirar. Porque, né, essa energia que emana entre nós mesmos, né? Que eu sempre falo, né? Nós vemos, nós ouvimos, respiramos, cheiramos, nós falamos, saboreamos, nós tocamos, né? Imagem de semelhança, é isso, né? Nós pensamos, temos raciocínios, temos coração, temos intenções, justiça, amor, poder, sabedoria. Nós amamos, odiamos, nós sentimos dores, nós sentimos fome, nós rimos e choramos. Então, imagem de semelhança é isso, né? E o homem nunca veio do macaco, porque o macaco de hoje em dia, para evoluir, é igual o branco que tem a teoria de Darwin. E se ele tiver a mesma ideia de Darwin, nunca vai evoluir. Porque se ele acha que está evoluído e muito avançado, ele clama o seu passado. Porque de muitas coisas, objetos e animais, referindo, né? Tendo a referência de cor, raça, né? Eu fui chamado, né? De verdade. E eu nunca vou evoluir igual esse tipo, igual aquele que me xingou, para ser xingado, né, mano? Então, repito, o homem não veio do macaco. Simplesmente fomos criados pelo pó da terra, água, barro, pelo sol queimado e pelo vento, fôlego de vida, força ativa soprado em nossas narinas. Shalom, Israel Brazuca, porque todos nós somos Israel, né? Israel somos todos nós. E também um de nós tem que falar de Allah, Elohim, Deus. E se não forem vocês, é eu. Porque quem é o criador da cor é Jeová. E quem é o Salvador, Redentor, Perdoador desse pecador que eu sou, é Jeová, através de seu santo Filho, Cristo escolhido, que carrega o seu nome santo. Jeová é salvação, Jesus, Yahushua, Cristo. Criou o Senhor. Bondade merecida a todos. Shalom, amém. Bondade merecida a todos. Shalom, amém. E aqui eu termino. Finalizo. Haverá mais pesquisas e contextualizações da vida. Leia as Escrituras e obediência às boas novas. Vida.